Olá pessoal, voltando, dessa vez no Visual Studio, vamos pôr a mão na massa e vamos produzir código, o que é bom, de verdade. Vamos descobrir aí mais recursos, mais conceitos para a gente poder escrever códigos cada vez melhores, mais legíveis e funcionais. Bem, o que a gente viu na teoria, nós vamos colocar em prática agora. Um pouco, talvez, mais complicado, por quê? Porque além da gente criar a struct, a gente vai fazer algumas operações com ela. Armazenar, ler, processar os dados dela e gravar informações novas que não foram gravadas durante a criação e a inicialização dessa struct. Bem, vou trabalhar somente com poucos campos para ser um processamento rápido, para a aula não ficar muito longa e a gente não ficar escrevendo muito código, certo? Vai ser algo assim bem tranquilo, apesar de ser um pouco mais complexo do que a gente viu no exemplo, não quer dizer que vai aumentar o grau de dificuldade. Vai aumentar um pouco mais a questão do trabalho, tá? Então, serão alguns valores, como eu disse, que vão ser tratados, vão ser informados pelo usuário e que o sistema automaticamente vai estar atualizando e depois a gente vai conseguir tirar um relatório de tudo isso. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui definindo o meu struct. Ele vai ser public, quero que ele tenha visibilidade para o projeto todo. Public struct. Vou chamar ele de dados, melhor, dado somente. E vou começar a criar os dados, os tipos de informações e os nomes dessas informações dentro dele. Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma string nome. Vou criar também um double P1. Vou criar também mais um double P2. Vou criar mais um double T1, mais um double, vou chamar de média, e um int 16, porque serão poucas informações que eu vou chamar de falta. Em resumo, acabou ficando quase igual o que eu usei no exemplo, somente faltando o ID, É lamentável, É impressionante umas coisas dessas, mas tudo bem, deu certo aqui. Temos o nosso struct e nós vamos começar a trabalhar com esse struct. Como eu mostrei para vocês lá na teoria, tem como a gente definir o structure para conter somente um conjunto de informações, mas a gente também pode transformar ele num vetor e gravar um conjunto maior de informações, ok? Então é justamente isso que a gente vai fazer. Não vamos utilizar o nosso tempo para criar um struct onde a gente vai armazenar somente uma informação. Já vamos transformar esse struct no vetor e aí definir quantas informações a gente vai gravar, ok? Então eu vou começar aqui criando esse struct, que eu vou chamar de dados, como a gente viu lá na teoria, igual a new dado, e ele vai ter três informações. Eu vou gravar nesse struct três conjuntos de informações. Eu vou gravar nesse primeiro momento um nome, uma P1, uma P2 e o trabalho 1. E a quantidade de faltas de cada um, certo? Depois nós vamos trabalhar com esses dados e somente aí imprimir o resultado de todo esse processo. Tá? Mais uma vez, a gente vai utilizar muito os comandos de repetição, as estruturas de repetição. Pode ser o for, pode ser o while, pode ser o do while. Vocês vão escolher o que vocês vão utilizar. E um detalhe, pessoal, uma determinada informação do structure, ela pode ser utilizada também dentro de um switch case, dentro de um comando de decisão,
Enfim, tem uma infinidade de utilizações e de maneiras de você utilizar os dados de uma structure. Você pode trabalhar com ele, com esses dados, da forma que você quiser, da forma que você necessitar, certo? Ele é muito dinâmico e é uma forma de você guardar os dados, um grande volume de dados, num lugar só, bem organizado, para facilitar todo esse processamento. Nos meus projetos, eu trabalho muito com Structure, principalmente quando eu tenho que guardar uma grande quantidade de informações relacionadas e eu não quero definir uma base de dados para guardar isso. Eu quero que todo o processamento ocorra em memória, então eu passo a trabalhar com Structure. Um outro mecanismo é você ter informações gravadas num arquivo, você abre esse arquivo, processa o arquivo, transcreve as informações desse arquivo para dentro de um struct, processa essa struct e depois grava esses dados novamente no arquivo atualizado, certo? Então você faz toda uma atualização desses dados e depois guarda toda essa atualização. Futuramente, né, numa próxima etapa, a gente também vai ver esses conceitos de localizar um arquivo, abrir um arquivo texto contendo, obviamente, informações, ou até criar um arquivo novo para gravar informações nele. A gente vai ver todos esses conceitos, tá? Mas isso vai ser nas próximas aulas aí, quando a gente começar a avançar um pouco mais em alguns outros conceitos que a gente vai começar a ver também nas próximas aulas. Por hora, a gente simplesmente vai ter todo esse processamento em memória. Depois a gente vai começar a guardar isso, porque isso vai ajudar vocês a terem uma noção de banco de dados, certo? Então, tudo isso vai estar relacionado e, ao final, tudo isso vai se entrelaçar e vai gerar toda essa massa de conhecimento que vocês estão adquirindo a cada aula, ok? Mas sem nem muitas delongas, vamos voltar aqui ao nosso exemplo e vamos trabalhar. Bom, está aqui definido a minha variável dados, que herdou todas as características do structure dado, tá? O nome procurar sempre estar relacionado. Eu poderia dar o nome de nota, né, no structure e depois processar isso, mas para fugir um pouco do exemplo que eu dei lá na teoria, vamos definir aqui como dados. Feito isso, agora eu vou implementar um comando de repetição que ele vai fazer a gravação dos dados, ou seja, eu vou indagar o usuário para que o usuário forneçam as informações que serão gravadas dentro dessa estrutura. E detalhe, para cada informação, ele vai gravar todo o conjunto da estrutura. Então, eu vou perguntar o nome, P1, P2 e T1 e falta, certo? Depois nós vamos processar a média, e isso vai ser atualizado via código. E depois nós vamos emitir um relatório desses dados processados, tá? Contendo algumas informações. Perfeito? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, né, o meu índice, né, seguindo o padrão que a gente viu lá em vetores e matrizes. Vai ser 3, né, porque vai chegar a ter 3, então eu vou gravar as informações do índice 0, 1 e 2. Na hora que chegar a 3, ele vai sair do for, correto? Vamos pegar agora e vamos começar a solicitar as informações para gravar aqui dentro da nossa estrutura. Então, console.write line, né? Aonde? Vou solicitar ao usuário, digite o nome do aluno, por exemplo. Tudo muito padrão, sem muitas delongas, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, o dados, índice, ponto, nome, e vai receber
no console.readline.to string. Tá aqui, sempre, como eu disse, eu tenho essa mania de ficar convertendo tudo para string, o que é string, e obviamente convertendo também o que vem, né, informado pelo usuário, converto para número e transformo para poder armazenar essas informações. Tá? Então, fiz aqui o primeiro passo, o nome do aluno. Eu vou aproveitar esse código e vou copiar ele. Para quê? Para que a gente possa ganhar mais tempo e eu não fique digitando muita informação. Correto? Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo e vamos voltar com todas essas informações já digitadas para vocês verem o funcionamento. O processo é igual, vocês já viram isso várias vezes, ok?